Ô, turma, uma outra questão que envolve a prisão em segunda instância é que a turma pensa que, tipo assim, o cara vai ficar solto. Então, às vezes é um cara perigoso, às vezes é um cara que vai continuar cometendo crimes. Esse número que o Diego trouxe, de quase 50% dos presos estarem presos preventivamente, só comprova, o senhor, que se o cara continuar oferecendo risco para a sociedade, se for um estuprador, se for um estelionatário contumaz, tem jeito dele ficar preso antes da condenação em primeira instância. Não é nem segunda. Às vezes antes do processo, às vezes na investigação. Ou seja, de alguma maneira a gente entrega para a sociedade também uma proteção em relação àqueles que podem continuar delinquindo, em relação àqueles que podem fugir, em relação àqueles que podem contaminar as pessoas do processo. Não necessariamente a gente vai ter uma sociedade mais segura só se a gente tiver prisão com condenados em segunda instância. Por outro lado, só para complementar para o Luciano falar, nós também temos casos do Supremo Tribunal Federal devolver helicóptero para traficante por causa de detalhe processual. Então essa é a mesma justiça que nós estamos falando. Você sabe que esse caso do helicóptero é interessante? Porque ele viralizou, todo mundo fala disso. Mas veja só, como que a polícia vai lá prender um cara... A Raquel, eu quero muito a opinião dela sobre isso, já ela fala, mas como que a polícia vai lá, prender um cara, ele tá ali diante de um cara que é um dos maiores criminosos, líder de facção criminosa, e simplesmente pega um helicóptero sem mandado, o Ricardo Rous? Como é que explica uma falha tão simples dessa? Eu quero a sua opinião primeiro, para depois ouvir a Raquel Galinatti. Olha, vou falar um negócio, a sociedade tá no pescoço de impunidade, que eu vou te dizer que nesse caso é a mesma lógica, ou é óbvio, tomando os devidos cuidados, do que a gente estava falando do Robinho. Então, é um traficante, não estamos falando de um cidadão qualquer sob suspeita, estamos falando dos maiores traficantes do país. Com um helicóptero no hangar, a polícia entrou lá sem o mandado, que tá errado, mas o cara é traficante? Usa o helicóptero pra quê? Pra promover o bem? Não, então, agora chegar no Supremo Tribunal Federal por causa de um detalhe processual, devolver o helicóptero pro traficante? Olha o país que nós estamos vivendo. Então tem muita coisa pra melhorar, Teve anulação de contra líder de facção criminosa, porque disseram que a abordagem policial foi feita porque ele aparentemente estava nervoso. E o pior que devolveu o helicóptero é que devolveram a liberdade dele também. Ele sumiu. E ele fugiu. Olha o bom elemento que nós estamos falando aí. Com o helicóptero, eu tô preocupado com devolver. E aí, Raquel, explica essa daí, porque eu acho que teve uma falha da polícia no caso do helicóptero. Era muito simples, tinha que ter mandado. Pede o mandado. O helicóptero... Não vou falar que não vai sair voando, porque o helicóptero voa, vai sair voando. Mas assim, não vai ter ninguém para pilotar o helicóptero se a polícia estiver ali. É só pedir o mandado. Como é que você analisa? Não, ali é o caso fortuito, encontro fortuito de provas. Ali é decorrente de um tráfico de drogas, facção criminosa. Se ali encontrou o helicóptero e a polícia estava com o helicóptero, mas assim, não tem sentido devolver instrumentos do crime, daquilo que fomenta o tráfico, a facção, que alimenta a facção criminosa, que alimenta ali o poder de mercancia, o poder bélico da facção criminosa. Não tem o menor sentido. É algo que isso revolta a sociedade. É isso que a sociedade já está cansada. Com decisões que, de uma forma pseudo-legalistas, elas afrontam a ética, a moralidade, elas afrontam a dignidade de uma sociedade. E o absurdo é que não foi devolvido para um segundo, para um terceiro, porque pegaram o helicóptero sem mandado e não era do traficante, não. Devolveu para o traficante, que estava preso. E libertou o traficante, que fugiu e deve ter fugido de helicóptero. Não, é piada isso aí. Ou de avião. A devolução foi depois, foi depois. Ele já estava desaparecido já. E aí, Mano Ferreira, mas de alguma maneira torna um assunto que gera indignação da sociedade, né? E eu diria que o que falta é eficiência do setor público, de uma forma geral. Eu estava falando do judiciário, mas se aplica a todo o sistema de justiça e a todo o setor público de uma forma geral. A gente precisa de uma reforma administrativa que faça com que o bom funcionário público seja recompensado e o mau funcionário público seja punido nesse sentido. Eu não estou falando para prender a pessoa que não é boa de serviço. Eu estou dizendo para que ela não evolua na carreira, como acontece no mercado de trabalho. E você sabe... O bom profissional progride e o mau profissional não. E você sabe que esse caso é do André do Rap, que a gente está falando, um líder de facção criminosa. Tem essa polêmica do helicóptero e tem a polêmica da própria soltura dele pelo Supremo Tribunal Federal. Só que assim, só para deixar claro, o Supremo Tribunal Federal não soltou o André do Rap por entender que ele é inocente, não. O Supremo Tribunal Federal soltou o André do Rap porque teve um erro judicial aí.
a lei fala que o cara que está preso preventivamente, a cada 90 dias, tem que ter uma revisão judicial para saber se permanecem ou não os requisitos da prisão preventiva. Como é que alguém deixa passar esse prazo de 90 dias do André do Rap sem ir lá e fazer essa mera revisão? Sabe como que é uma decisão de revisão? É uma decisão de uma página. Uma página, o juiz fala, olha só, revendo os autos no prazo que fala a lei de 90 dias, entendo que se mantém os requisitos da prisão preventiva, logo mais 90. E no caso do André do Rap, ninguém fez isso, ô Mano Ferreira. O STF só cumpriu a lei nesse caso. E aí? 21. Inteligência artificial faz isso. Pois é, mas aí você tá querendo substituir juiz por inteligência artificial. E aí? Agora só tem uma... O juiz devia revisar, entendeu? Mas é o tipo de coisa que é uma decisão quase automática, o juiz tem que olhar, dar ok e aperta o enter, entendeu? E a gente ganha eficiência e velocidade, fazendo com que a jurisprudência seja aplicada nos casos. Mas inteligência artificial hoje... Mas você sabe que assim, os juízes eles não estão acostumados com prazos, né, Raquel? Os juízes eles podem dar a decisão. O delegado, se não cumprir prazo, tem abuso de autoridade, vai parar na corregedoria. E o advogado, se não cumprir o prazo, às vezes dá uma revelia, o cliente perde o processo. Mas isso é o problema da informatização também, porque hoje, você pega as empresas, aparece, tem um prazo para ser cumprido, muitas vezes você recebe um e-mail informando que está vencendo o prazo e você está lá, aperta o botão sim ou não e resolveu o problema. Isso é o que a gente vem falando. Tem que informatizar, tem que ter uma revisão jurídica, tem que ter uma visão de pena, tem que ter uma revisão completa no judiciário. E Raquel, me desculpa, mas tem que ter uma revisão completa também na segurança pública, no Rio de Janeiro. Não, é porque é verdade, vê o Rio de Janeiro. Alguém acredita que vai ter solução a questão da polícia no Rio de Janeiro? A questão a questão da milícia ter um braço dentro da polícia do Rio de Janeiro? Quantas vezes a gente volto a dizer, nós estamos há 30 anos, desde a época do bicho, falando a mesma coisa, que os seguranças eram policiais, que tinha delegado que favorecia, que tinha... 30 anos falando a mesma coisa e não vai ser... Vai agora, a Marielle, vai passar... A gente vai ficar 6 meses falando do caso e vão vir outros casos, outras situações muito parecidas. Tem que ter também uma questão da segurança pública, tem que ter uma nova revisão, pensar o modelo. Não sei se tem modelo moderno, se é modelo errado, se é modelo coisa, mas... O judiciário e a segurança pública tinham que ter um modelo em conjunto os dois. Porque, volto a dizer, por que é o sentimento de insegurança? Porque o policial prende e a justiça libera. E muitas vezes prende em um momento, quando leva para o juiz de custódia, a polícia ainda está fazendo o relatório, o cara já está saindo pela porta da frente. Então, veja que a estatística mostra diferente, hein? Nós temos 330 mil ordens judiciais de prisão não cumpridas. Agora, eu acho que só vai resolver esse problema dessa estrutura administrativa do Estado, que é muito ruim, se a gente provocar a mesma coisa que acontece entre as empresas, a competição entre os estados. Não podemos ter sempre lei nacional mandando todos obedecerem de uma única maneira, todos os estados, eu digo. Tem que ter competição, porque daí o que vai acontecer? Algum estado vai resolver melhor o seu problema da segurança. Outros vão poder copiar e vão melhorar. E aqueles que não fizerem isso vão perder espaço e vão ter que se atualizar. E mais de tudo, cada um vai servir de experiência para mostrar para os outros qual que é melhor. Se a gente não der concorrência entre os estados, a gente não sai dessa mesmice. Ô, Diogo, então... Desculpa, Ricardo. Que isso? Então chegamos num ponto onde nós precisamos de um novo pacto federativo para rever vários pontos? Ou quiçá uma nova Constituição? Muito provavelmente, no mínimo, respeitar o que já existe. Mas eu acho que temos que discutir isso muito provavelmente, porque tem muitas questões de autonomia dos estados que não estão sendo respeitadas hoje. E nós temos que aumentar ao máximo. País de grandes dimensões, país continental como o Brasil, tem que olhar o que fazem os países de grandes dimensões continentais dando certo. É a concorrência entre os estados. Vocês sabem que se a gente tivesse de fato autonomia dos estados, tem estado que não sobreviveria, né? Principalmente financeiramente. Mas essa tem esse detalhe aí. Mas forçaria o estado também a rever determinadas políticas públicas. Para não sair do lugar, que a gente pode ficar nessa mesmice. Enquanto ficar na mesmice e ficar dando uma mesada para o estado que tem menos competência, vai ficar nisso. Na hora que tiver que concorrer, ele acorda e começa a se mexer, sem dúvida alguma. Mas você sabe que tem um ponto muito polêmico aí,
por exemplo, para recuperar o ponto do Wilson sobre a capacidade do Rio de Janeiro, a situação que a gente vê hoje institucional. A gente tem basicamente uma captura do Estado no âmbito local por oligarquias, nesse caso, pelo crime organizado. Então, tem um debate interessante sobre como fazer com que o poder central, no caso, a União, e nesse caso da Marielle recente, é bem emblemático isso, porque no momento em que o caso foi federalizado, ele foi resolvido rapidamente, depois de ter ficado 6 anos, né, parado no âmbito, 5 anos parado no âmbito local, e 1 ano foi resolvido quando federalizou. Então tem esse aspecto de em que ocasiões o poder local está capturado por uma elite ou por uma oligarquia local, ou, no pior dos casos, pelo crime organizado local, e a União pode atuar como um neutralizador desse poder perverso que capturou as instituições locais. Eu posso entrar aqui na discussão, porque eu vou perder a linha de raciocínio. É um domingo de Páscoa que tem tanta informação. Eu queria falar só que já faz mais de 3 anos que o André do Rap tá foragido, Interpol procurando, entrando no caso já diretamente do Rio de Janeiro, antes que eu me perca aqui, porque é tanto papo interessante. Primeiro a gente tem que tomar muita cautela, que é sim uma situação extremamente complexa, mas a cautela no sentido de não generalizarmos instituições de Estado. Sabemos muito bem que a identificação do Rony Lessa foi pelo Departamento de Homicídio da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Essa identificação, já ele, réu confesso, ele fez a colaboração premiada, já agora transferido para a federalização desse crime. Também a federalização não houve embasamento legal, mas enfim, ali a delação premiada. É triste presenciarmos que nomes que foram citados integram instituições de Estado, seja o Parlamento Federal, seja o Tribunal de Contas do Estado e a Polícia Judiciária. Porém, para ter robustez dessa delação premiada, para que ela tenha uma linha, sim, que possa fazer sentido ali na conclusão desse inquérito, temos que ter mais elementos para embasar, e até o presente momento não tivemos mais elementos, apenas a delação premiada, que é o que foi noticiado até então. Mas é triste, de qualquer forma é triste termos nomes que integram instituições de Estado mesclados. E só para concluir, nunca podemos generalizar. Se de repente quem integra ali mancha uma instituição, ela ser generalizada por todas. Então, caso contrário, a gente já está caminhando para um narco-estado, a exemplo de outros da América Latina.